Oi, espero que você esteja bem. E me apresentando, eu sou Vera Machado, sou terapeuta capilar, facial, corporal e podal. Tive salão por 16 anos e nesses 16 anos muita coisa eu aprendi, muita coisa eu passei para frente, levei para as pessoas que eu conheço, que eu acho que são importantes para o crescimento delas. E nesses 16 anos, eu conquistei 3.400 clientes cadastrados em terapias. Então, era tratamento corporal, era facial, era capilar. Então, nesses 16 anos, eu tive essa conquista. Então, eu acho que é uma coisa muito especial, sabe? 3.400 clientes cadastrados não é pouca coisa. E agora, há 6 anos, eu dou aula, eu coordeno cursos, né? Então, eu tenho uma equipe que dá cursos, são minhas auxiliares, são minhas instrutoras. E tenho também uma equipe de design de sobrancelha, que é o forte hoje é designer. Antes era capilar, o meu forte era tratamento capilar. Então tinha muito cliente com queda de cabelo, com cabelo enfraquecido, com cabelo com raquitismo, que são aqueles cabelos que demoram para crescer, né? E eu tive muito cliente assim. E tive muitos parceiros também, que eram profissionais que por um motivo ou outro, o cliente deles tinha problema e ele pagava para eu cuidar do cliente dele. E isso foi muito legal, sabe? Foi muito bom. Então, nesses 16 anos, eu tive uma vida de sucessos e fracassos, porque nem tudo é só alegria, né, gente? E o que eu vejo, não sei se vocês viram aí, eu coloquei uma pirâmide fornecida pelo IBGE. Essa pirâmide mostra os níveis salariais das pessoas. E eu li um livro, gente, que eu achei maravilhoso. Eu acho que a gente tem que procurar estudar, né, pra gente melhorar. Então, esse livro aqui, ele é fantástico. E ele diz o seguinte, ele diz que Deus, ele não trabalha com muito, ele trabalha com pouco. E ele multiplica. E isso é muito verdade. A gente sabe, né, das multiplicações dos pães, dos peixes, até mesmo quando Deus criou o mundo, como ele criou, ele não criou tudo de uma vez. Ele foi criando aos poucos, e ele foi fazendo, e ele foi montando, e ele foi moldando. Muitas vezes, nós queremos tudo muito rápido. A gente quer já abrir um espaço e já conquistar um monte de cliente, e não é assim que acontece. E aí, por isso, a gente se frustra. Quando eu montei o meu salão, a história é um pouquinho longa, eu não vou contar tudo hoje não, só vou contar um pedacinho. Mas quando eu montei meu salão, não era como é hoje. Eu acho que assim, muita coisa vem para facilitar, mas também atrapalha. Então nós temos que aproveitar os recursos atuais, mas não precisamos esquecer os anteriores. Então antes existiam os folhetos, né? Que era muito comum, todo mundo panfletava. Hoje em dia as pessoas querem conquistar os clientes mais pela internet. É bacana, mas eu entendo que a região onde nós estamos, já que nós temos um ponto fixo, ela tem que saber que nós estamos ali. Então a gente panfletava, era eu, meu marido e minhas 2 filhas. Na época uma tinha 14 e a outra tinha 13. E a gente saía para panfletar à noite, que era fresco e que era o tempo que a gente tinha. Então a gente ia, colocava nas casas, às vezes encontrava pessoas na rua, entregava para aquelas pessoas, falava onde estávamos, falávamos o que queríamos promover para elas, né? Que era o bem-estar de saúde e beleza. Então foi um trabalho muito bom de ser feito. Minhas queridas e meus queridos, teve gente que levou 1 ano
para ir visitar meu espaço. 1 ano. Eu ainda falei com meu marido, falei, não, querido, imagina se a gente estivesse esperando, contando com o dinheiro dessa cliente, imagina, a gente já teria morrido, né? Então, meus amores, 1 ano eu trabalhei para dever. Exatamente, eu trabalhei para dever. Eu tinha vindo de São Paulo recentemente e eu falava para Deus, meu Deus, será que eu saí de São Paulo para virar caloteiro em Minas Gerais? Ai, que desespero, porque tudo que eu comprava eu não conseguia pagar. Por quê? Porque faltava um equilíbrio. Então, esse equilíbrio, eu vejo que muitas vezes, muitas pessoas montam seus espaços já precisando de retorno. E não foi diferente comigo. Então, eu tinha que tirar dinheiro do meu trabalho. E não é fácil, sabe por quê? Porque uma nova empresa, mesmo não sendo registrada como empresa, gente, é uma empresa. Então, uma nova empresa é como um bebê. Imagina um bebê, que resultado que ele dá? Ele só dá trabalho. Então, e qual que é o trabalho que a empresa nos dá? Investir nela com as publicidades e investir em nós, em conhecimento, né? Conhecimento, técnica, para que a gente saiba o que falar com o nosso cliente. Então, na época, eu investi, como eu não era cabeleireira, eu investi em tratamentos. Eu não era e não sou cabeleireira, tá, gente? Eu sou design de sobrancelha também, além de terapeuta. Então, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu fiz um jornalzinho. O meu panfleto era um jornalzinho, levando saúde para as pessoas, explicando sobre a saúde. E foi muito bacana, porque eu fiquei muito conhecida por causa disso. E aí, 1 ano depois, eu só tinha então, 1 ano, eu tinha os pingadinhos, né? Que eu vejo muitas clientes, muitas profissionais falando aí nos grupos que elas têm só um pouquinho de cliente. Porém, gente, por causa do pouquinho de cliente, a gente tem que começar a aprender a ter controle, porque senão a gente não tem equilíbrio. Então, com esse controle, é o controle de quê? Primeira coisa, é o controle de custos. Nós temos que saber qual que é o nosso custo. Se a gente paga aluguel, quer ver aqui, ó. Isso aqui é um dos meus cadernos. Aqui, ó, esse daqui é de 2018. Em 2018, eu dava cursos também já, né? Quer dizer, eu já dava curso, porque eu tenho 6 anos que eu tô já ministrando cursos. Então, aqui, eu tinha o controle, colocava o controle aqui de entradas, né? E saídas. Então, entradas e saídas, porque isso aqui é muito importante. Eu não sei se vocês usam agenda para marcar o que o cliente, qual cliente que veio, qual horário que ele vem, o que é que ele vai fazer. Isso é muito importante para lançarmos aqui. E outra coisa também que é importante, como eu já vi pessoas falando, eu tenho 3 anos de profissão, mas eu não tenho como contar meus clientes. Gente, se a gente não der valor, a gente perde. Então a gente tem que dar valor para agregar valor. Então, quando eu agrego valor ao meu trabalho, eu estou valorizando o meu cliente. Se eu pego, hoje está tranquilo, hoje está fácil, porque nós temos o WhatsApp, né? Na época em que eu iniciei meu trabalho, eu não tinha computador, eu não tinha um celular com WhatsApp, com as tecnologias que tem hoje, então tudo era no papel. Não sei se vocês já viram aqueles arquivos pequenininhos. Eu tinha aquele arquivo e ali eu cadastrava minhas clientes. O que eu colocava? Colocava o nome dela, o telefone dela e a data de nascimento dela. Sabe por quê? Todo mundo gosta de ser lembrado. Então, quando era no aniversário delas, eu mandava sempre um recadinho dizendo que aquela semana, todo serviço que ela fizesse, ela ganharia outro. Eu nunca gostei de promoção de dar desconto. Porque o que acontece com o dar desconto? Desconto a pessoa tem e ela depois ela não lembra. Ela não lembra que ela participou de um evento lá no seu espaço, que ela teve um desconto. Ela não lembra. Mas se você der algo que você queira promover,
aí ela vai ficar tão feliz e vai ser sua cliente de outro serviço também. Então, o controle que a gente tem que ter é cliente, serviços, não, desculpa, custos, serviços e clientes. Então é CSC. Esse CSC, ele tem que estar na nossa mente, ele tem que estar nas nossas mãos. Por quê? Porque se eu tiver o controle, eu sei onde eu tenho que melhorar, eu sei onde eu fali naquele mês ou naquela semana. O importante é a gente cuidar pelo menos da semana, né? E então esse controle é que vai fazer a gente crescer, a gente se enxergar com o olhar do outro, porque a gente está enxergando o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, a gente está enxergando, isso é maravilhoso. Então, quando eu coloquei aquela pirâmidezinha lá, se você olhar aí no meu Instagram, você vai ver, porque muitas vezes eu vejo os profissionais reclamando que o cliente acha caro o serviço dele. Aqui nesse livro, eu achei uma coisa muito interessante, quando eu falei para vocês da multiplicação. Da mesma forma que Jesus multiplica, o diabo prega miséria. E tem um curso que eu dou, que é precificação, que eu mostro que o cabeleireiro é um dos profissionais mais bem pagos. Ele é muito bem pago, por menos que ele cobre, ele é muito bem pago. Porém, muitas vezes o dinheiro dele escorre pelo ralo, porque ele não tem o CSC, ele não tem o controle. Então, gente, com essa forma aqui que o diabo resolveu para pregar a miséria, o que ele fala? Nada dá. Então, a pessoa ganha lá R$ 1.200, né? A média salarial aí, R$ 1.200. Aí, se a pessoa começa a falar, é um salário de miséria, é um salário que não dá, realmente esse salário dela não vai dar. E da mesma forma vem o profissional. R$ 200 eu vou cobrar? De jeito nenhum, não dá. O produto é caro, o produto que eu uso é R$ 300, é R$ 400. Porém, ele não dá para aplicar uma vez só. Então, quando se instala isso na cabeça da pessoa, que seja um profissional, que seja dono de uma loja que ele ganha, a margem de lucro dele é menor, não é tanto quanto a do cabeleireiro, e eu provo isso nos meus cursos, se ele pensar dessa forma, ele não cresce, ele não ganha dinheiro. Então, hoje, se você começar a ter um controle, a calcular os seus custos, esses custos, gente, é muito legal, porque entra tudo que você gasta entre produtos. Depois eu vou passar uma tabelinha para vocês, vou colocar aqui no meu Insta uma tabelinha para vocês fazerem e seguir. E qualquer dúvida vocês podem me chamar. Então, esse controle vai fazer com que você veja onde você está perdendo dinheiro, ou se o seu serviço realmente está muito barato, ou se você está com uma clientela pequena e tem que conquistar cliente. Então, isso é um controle muito legal. E é preciso ter. Eu vejo que a maioria dos profissionais não tem isso. E se não tem isso, gente, não vai crescer. Pode ficar 3, 5, 10, 15, 20 anos que vai ser a mesma coisa. Na Bíblia até diz assim, né? Quem não sabe administrar o pouco, também não sabe administrar o muito. E é verdade, ele pode ganhar 15, 20, 50 mil, 100 mil, que vai ser a mesma coisa. Então, isso é muito importante. Então, a primeira coisa é o controle. Então, como que eu não vou chegar no meu cliente e perguntar quanto que ele ganha, né? Porém, eu vou falar para ele, eu vou começar a ver aqui na minha agenda quantas vezes ele me visitou. Ele me visitou 2 vezes no mês. Ei, querida, tudo bem com você? Como é que foi seu mês? Como é que foi aí o seu dia a dia, né? Vou perguntar. Assim, você veio aqui tal dia, nós fizemos um tratamento X no seu cabelo, ou na sua pele, ou na sobrancelha, eu não sei. Eu senti sua falta. E o que ele vai falar? Ele vai começar a contar um pouquinho da vida dele. E é onde você vai começar a arrumar soluções também para ele. Porque é fácil a gente falar assim, meu corte custa R$ 70. Aí tem aquela cliente que ela quer realmente só tirar umas pontinhas assim do cabelo dela.
mas ela não tem R$ 70. Ela valoriza o seu trabalho, mas ela não tem R$ 70 para pagar para você para tirar as pontinhas do cabelo dela. O que ela faz? É só as pontinhas que ela quer. Às vezes ela mesma tira. Ou então ela vai num outro lugar que cobra mais barato. Ela fala assim, não vai interferir, então eu vou aqui e vou. Mas não é que ela está traindo você. É porque o dinheiro dela não dá. Então a gente tem que saber como que a gente vai tratar esse nosso cliente, como que a gente vai cuidar dele. Então, a gente tem que ter um olhar mais profundo para o nosso cliente. E como que a gente faz isso? Através do cadastro do nosso cliente. Então, a gente cadastrou, a gente prestou atenção na agenda dele, né? Quantas vezes ele veio nos visitar, qual é o serviço que ele fez, quanto que ele gastou com a gente, e a gente vai poder retribuir esse cliente, tá? Então, essa é a minha primeira dica aí, que eu acho que não tem outra forma de ter o controle, nós temos que ter um controle firme nas nossas mãos e na nossa mente, porque se a gente não tiver isso, não tem crescimento. Isso em nenhum lugar, gente, até na nossa casa. Se nós, na nossa casa, a gente não tem controle de quanto a gente gasta, eu lembro que, porque assim, tudo é aprendizado, eu não comecei sabendo tudo isso que eu tô ensinando para vocês aqui agora. Mas eu lembro que eu morava na mesma casa que a minha irmã. Ela tinha 2 filhos e ela tem 2 filhos e eu tenho 2 filhas. Então, porque ela trabalhava em empresa, ela ficava com o grosso da casa. Ela comprava, fazia a compra do mês. E eu ficava com os picadinhos. E criança, vocês sabem como que é, né? Então, as crianças começaram lá a ter umas divergências. Aí, um filho dela falou para minha filha: quem banca você é a minha mãe. E aí, minha filha me falou. Aí eu pensei: poxa vida, mas realmente eu não sei quanto que eu coloco dentro de casa. E aí, eu fiz, coloquei um caderno para elas lá, porque assim, os picados era meu, né? Então, era uma carne, era uma fruta, era o leite, era tudo que era assim de picadinho era meu. Era o pão, né? E pasmem, quando a gente calculou tudo, a gente viu que era mais ou menos a mesma coisa que a minha irmã gastava na compra do mês. Era às vezes até mais. Então, gente, nós precisamos ter o controle, porque sem controle não tem onde saber o que está minando, onde está saindo, né? Para que fresta está saindo nosso dinheiro. Então, no próximo vídeo, eu vou trabalhar com vocês sobre onde está meu dinheiro, que foi uma coisa muito legal também que aconteceu comigo. E eu fiquei muito feliz em aprender. E foi meu irmão que me ensinou. Onde está meu dinheiro? A gente sempre tem que perguntar isso. E também vai entrar o CSC, tá? Olha, eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho e que seja útil aí essas dicas que eu dei para você crescer aí no seu espaço. E eu espero realmente que você transforme o seu salão numa empresa lucrativa, porque o cabeleireiro tem tudo para isso. Que seja uma empresa pequena, que seja uma empresa média, que seja uma empresa grande, ele tem tudo para ter muito sucesso. Ele tem tudo para ajudar muitas pessoas, tá? Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.